Então a luta de Josafá está dizendo para ele: é o teu fim, nós somos mais fortes, nós somos mais poderosos, viemos te matar, viemos acabar com você e o seu povo. Mas quando ele vai orar, ele vai dizer: Senhor, quem governa é tu, quem comanda é tu, quem tem poder é o Senhor. Posso te dar um conselho esta noite? Se você levantar a mão, eu dou. Levante a sua mão. Meu conselho para ti esta noite é esse: para de ouvir o que o gigante Golias está falando. Para de ouvir o que essa crise, esse deserto, esse vale, essa luta está te falando. Ela vem para te derrubar, para acabar. Faz o seguinte: pega o recado dela, pega esse recado e chega diante de Deus e apresenta. Lembra quando Isaías recebeu as cartas de afronta? Ele não ficou lendo para as pessoas, ele chegou e colocou no altar. Olha o que está me dizendo. Eu vim aqui esta noite lhe dizer: aleluia. O que é que a tua guerra está dizendo? Pastor, é o meu fim. Então diga para Deus: a última palavra na minha vida quem tem é o Senhor. Transfere para Deus hoje, transfere para Deus esta noite o que é a tua guerra anda falando para você. Abra sua Bíblia, por favor. Texto que conhecemos bem, 2 Crônicas, capítulo 20. Palavra que Deus colocou em nossos corações para esta noite. Segundo Crônicas, capítulo 20. Eu esqueci minha Bíblia em casa, essa aqui, rapaz. Letra grande, né? A gente vai ficando velho. Versículo de número 1, 2 Crônicas 20. Sucedeu, depois disso, os filhos de Moabe, Amon e outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, no pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Versículo de número 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja não é vossa, mas de Deus. Só até aqui, digamos todos graças a Deus. Josafá, um dos reis do reino do sul, de Judá, Jerusalém, recebeu a notícia que 3 povos se uniram e vieram a peleja contra ele. A gente olha para esse texto de forma muito prática, muito direta, muito simples. A gente aprende uma série de lições, e a primeira delas é sobre as surpresas desagradáveis que muitas das vezes a vida nos força a ter que passarmos. Eu estava atento à palavra ofertória, e o Senhor falou muito sobre isso, sobre os desafios, os momentos ruins, delicados, complicados, momentos que não estão dentro das nossas expectativas. Quem é que espera coisa ruim? A gente está sempre esperando algo bom acontecer.
Só que a verdade, a vida não se resume a coisas boas ou a só coisas boas. A vida, embora possa haver mais coisas boas do que ruins, também há dentro dela seus dias de choro, porta fechada, má notícia, momentos difíceis, momentos complicados, momentos dos quais nós não gostaríamos de passar nem enfrentar. A vida é assim. Acontece. E alguém deu notícia a ele: vem contra ti uma grande multidão. 3 povos se uniram, se ajuntaram contra você e vieram para fazer guerra. E quem se levanta para fazer guerra não vem para alisar, não é? Elogiar. Quem se levanta para fazer guerra vem para destruir, para acabar. Por causa desta notícia, o comportamento, a emoção, a vida de Josafá, ela passa pelo que diz o versículo de número 3. Então Josafá temeu. Temeu por causa da má notícia. Temeu porque a má notícia representava um desafio além do que ele podia enfrentar. Temeu porque é um ser humano. Temeu porque nós não somos máquinas, robôs, super-homens, super-mulheres. Então ter medo, sentir medo, no final das contas acaba sendo uma coisa normal, acaba sendo uma coisa natural. Tem gente que pensa que coragem é ausência de medo, e não é. Coragem é a capacidade de fazer o que tem que ser feito com medo mesmo. O medo, ele paralisa, o medo rouba a ação, o medo rouba a atitude. E o que é coragem? É a capacidade de, mesmo tendo medo, mesmo sabendo o que lhe espera, reagir, agir, levantar, andar, fazer, motivar-se, tomar a atitude, tomar a ação, fazer aquilo que tem que ser feito, mesmo que haja temor em seu coração. Então ele está com medo, mas o texto diz: o comportamento dele não é resumido pelo medo. Ele estava com medo, vírgula, mas pôs-se, olha a ação. Estava com medo, vírgula, mas foi buscar a Deus, foi clamar. Estava com medo, mas começou uma campanha às quarta-feiras, não é? Estava com medo, mas não ficou em casa, veio à igreja, veio à casa do Senhor, clamar, buscar a Deus. Então o medo não pode te paralisar, o medo não pode roubar a ação de você, o medo não pode roubar o teu culto, o medo não pode roubar a tua adoração, o medo não pode roubar a sua capacidade de vir uma noite como esta e entregar aquilo que tem te afrontado e afligido àquele que pode resolver as questões, aquele que pode dar vitória, aquele que pode te abençoar. Eu quero liberar sobre a sua vida que mesmo com medo, angustiado, preocupado, como será, como se dará, o Senhor lhe dará força, estratégia, graça, direcionamento, e você sairá daqui agindo, reagindo, andando, fazendo aquilo que tem que ser feito. E alguém vai lhe perguntar: você não está com medo? E você vai dizer: eu estou com medo, mas o Senhor é comigo e eu farei o que tem que ser feito. Com medo ele pôs-se a buscar o Senhor. Quer ver outro comportamento, outra atitude, outra lição de Josafá? É que ele vai reunir todo o povo. Ele vai reunir todo o Judá, reunir Jerusalém, reunir no templo todas as pessoas de todas as cidades que faziam parte dessa nação de Judá. Estão ali reunidas, homens e mulheres, até as crianças, porque na busca por saídas, na busca por soluções, ninguém pode ficar de fora. Pastor, mas as criancinhas, nem que seja para fazer bagunça, nem que seja para andar igual o filho do Marcos, mas todo mundo tem que estar junto para clamar a Deus, buscar a Deus. Não tem saída, a gente não sabe o que fazer. A guerra é maior do que a gente, o problema é mais forte do que eu. Ô irmão, prostrado em casa é que a gente não pode ficar. Vou falar com quem tem, vou falar com quem pode. Então existe a comunhão. E aí me perdoe, eu sei que existem pessoas que não podem vir, eu sei que existem pessoas que estão limitadas, e esses casos nós entendemos. Mas existem pessoas que decidem não vir, e tem pessoas que, além de decidir não vir à casa de Deus, à igreja de Deus, há aqueles que já abriram mão da casa do Senhor. Pastor, eu sinto Deus lá em casa, eu acredito. Eu leio a Bíblia em casa, também acredito. Eu canto em casa, eu acredito. Aí é que tem que cantar mesmo. E o bom é que ninguém está ouvindo a sua voz,
Mas meu filho, tem uma coisa que este lugar tem que casa nenhuma tem. O que? É a comunhão, o poder da comunhão. O sentido de corpo só se realiza quando nós estamos unidos aqui, quando nós estamos reunidos aqui. Ei, não tem braço fora do corpo, não tem perna para um lugar e corpo para o outro. O que Josafá fez? Reúne todo mundo, e na comunhão nós vamos buscar a Deus por causa dessa situação. Ele vai proclamar um jejum. Então você está vendo, tem comunhão, tem reunião espiritual, estão na igreja, tem oração, tem clamor, tem busca, tem entrega, tem humilhação, tem consagração, tem jejum. E quando eu enumero tudo isso que acabei de falar, isso aqui, meu filho, não é tempo da graça não, ainda é tempo da lei. Mas no tempo da lei, comunhão; no tempo da lei, ajuntamento; no tempo da lei, jejum; no tempo da lei, humilhação; no tempo da lei, clamor, busca, mostrando para a gente que o caminho da nossa vitória não é novo, é velho. O caminho da virada da nossa vida não é algo que ninguém nunca tenha feito. Quer ver Deus agir na tua vida? Continua orando, buscando, clamando, jejuando, lendo a Bíblia, levantando de madrugada, dobrando o joelho. É igual receita da vovó, é velha, mas funciona. Aleluia. Olhe para alguém, aponte o dedo para ele e diga: não fuja daquilo que sempre funcionou. Não corra daquilo que sempre deu certo. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O que a igreja sempre fez. Ah, meu Deus, qual é a saída? Qual é a saída? A saída que sempre tivemos: clamarmos e buscarmos ao Senhor. Eu li para vocês o primeiro versículo da oração, que o texto é lindo, mas é extenso. Ele começa a orar, e aí, na oração de Josafá, a gente aprende uma série de lições. A oração de Josafá é uma lição, mas na oração de Josafá, que já é uma lição, a gente aprende outras séries de lições. Então seria a lição da oração. E o que a oração de Josafá nos ensina? Primeira coisa que a oração de Josafá nos ensina é que ele, quando vai buscar a Deus, quando vai clamar a Deus por causa do seu problema, ele começa a dizer assim: ah, Senhor Deus de nossos pais, não és tu que governa sobre todos os povos? Não é tu que governa sobre todas as coisas? Não é na tua mão que está a força e o poder? Percebeu? Josafá vai transferir para Deus. Eu vou usar esse termo transferir porque o objetivo é explicar a mensagem e não complicar. Ele vai transferir para Deus tudo aquilo que é a guerra, tudo aquilo que é a crise, tudo aquilo que é a dor, tudo aquilo que o mau momento está falando para ele. Porque o que é que as nossas provas, o que é que as nossas guerras fazem com a gente? Elas enviam uma mensagem: tu vai morrer, é uma mensagem. Dessa você não vai sair, é uma mensagem que a tua crise, que a tua guerra está te enviando. Ei, é o teu fim, é uma mensagem. E tem muita gente dando ouvido às mensagens que as guerras, as crises, as dores, os problemas, as lutas estão enviando, assimilando essas mensagens, deixando de acreditar que Deus que você serve é quem tem todo o poder. Então a luta de Josafá está dizendo para ele: é o teu fim, nós somos mais fortes, nós somos mais poderosos, viemos te matar, viemos acabar com você e o seu povo. Mas quando ele vai orar, ele vai dizer: Senhor, quem governa é tu, quem comanda é tu, quem tem poder é o Senhor. Posso te dar um conselho esta noite? Se você levantar a mão, eu dou. Levante a sua mão. Meu conselho para ti esta noite é esse: para de ouvir o que o gigante Golias está falando. Para de ouvir o que essa crise, esse deserto, esse vale, essa luta está te falando. Ela vem para te derrubar, para acabar. Faz o seguinte: pega o recado dela, pega esse recado e chega diante de Deus e apresenta. Lembra quando Isaías recebeu as cartas de afronta? Ele não ficou lendo para as pessoas, ele chegou e colocou no altar. Olha o que está me dizendo. Eu vim aqui esta noite lhe dizer: aleluia. O que é que a tua guerra está dizendo? Pastor, é o meu fim. Então diga para Deus: a última palavra na minha vida quem tem é o Senhor. Transfere para Deus hoje, transfere para Deus esta noite o que a tua guerra anda falando para você.
Segunda lição da oração de Josafá. Ele tem um problema seríssimo. Advérbio de intensidade, seríssimo. Ele tem um problema que foge ao domínio, ao controle dele. Ok. Mas quando ele chega diante de Deus, como é que ele começa a oração dele? Ah, Senhor, Deus de nossos pais, és tu que governa. O cara tem um problema sério, mas não começa falando do problema. Começa falando de Deus. Você vai ser tentado hoje, vai ser tentada todas as outras quarta-feiras, a chegar aqui e falar mais de você do que de Deus. A falar mais da sua crise, da sua guerra, da sua dor, do seu momento do que de Deus. Aprenda com Josafá. Josafá, teu momento não é ruim? É. E aí, você vai falar o quê? Calma aí, primeiro eu vou falar dele, depois eu falo de mim. Primeiro eu vou falar sobre quem ele é, depois eu conto para ele o que eu estou vivendo. Você vai ser tentado a chegar aqui e a chorar e a ficar falando, Senhor, eu. Mas começa a entender, você é importante, mas mais importante do que você é o Deus que você serve. Então não comece falando da tua enfermidade, não comece falando da tua crise no lar, não comece falando do problema que você está enfrentando. Chega aqui, eu sei, o momento está mais para murmuração do que para adoração, mas esta é a graça da fé. Satanás está esperando você abrir a boca e lamentar. E você vai dizer, daqui a pouco eu falo da minha crise. Eu vim dizer que o Senhor é tudo na minha vida. Daqui a pouco eu falo do meu problema, mas eu vim dizer que não há ninguém como o Senhor. Glória a Deus. Terceira lição da oração de Josafá. Ele vai lembrar a Deus. Lembrar aqui entre aspas, porque é da perspectiva do homem para Deus. Então se sai do homem, parte do homem, o homem ele se esquece. Então dentro da verdade, dentro da realidade humana, já que eu me esqueço, eu estou lembrando porque eu me esqueço, não é porque Deus se esquece. Então ele vai lembrar a Deus 3 alianças: aliança com a terra, aliança com o povo e aliança com o templo. Aliança com a terra, esta é a terra que o Senhor prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Aliança com o povo, este povo não é um qualquer, este é o teu povo. Foi o Senhor quem nos chamou, foi o Senhor quem nos colocou aqui. Terceira aliança, aliança com o templo. Josafá vai lembrar a Deus aquilo que Deus falou a Salomão. Lembra da inauguração de Salomão? Do tempo que Salomão fez para Deus? Deus vai dizer a Salomão, eu escolhi. Se escolheu é porque tinha outros lugares, mas ele olhou para os outros lugares e falou, não quero esse aqui. Eu escolhi, santifiquei, consagrei esta casa. Os meus olhos estão aqui, os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar, o meu coração. E irmão, você sabe o que é isso? O coração de Deus está aqui. Deus sente o que tu sente, Deus sabe o que você está vivendo. E aí Deus vai dizer a Salomão, Salomão, se eu fechar os céus, quem está falando é Deus, está falando de uma possibilidade. Deus é bom de abrir, mas Deus também é bom de fechar. Ele está dizendo, se eu fechar os céus, se eu permitir liberar a praga, o gafanhoto destruindo tudo que vocês têm, olha que Deus é esse, fala do problema e já dá a saída, fala da dificuldade e já dá a solução. É como um médico que está dando receita, que está dando remédio para alguém que nem doente ficou ainda. Ele está dizendo, se você ficar doente, essa é a saída, esse remédio, esse é o antídoto. Deus está dizendo, se o céu estiver fechado, praga e gafanhoto destruindo tudo que vocês têm, o que é que a gente tem que fazer, Jeová? Reúnam-se neste lugar. É isso que Josafá está lembrando para Deus. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e olha a garantia, sararei a sua terra. Se você entendesse isso, você reclamava menos e buscava mais. Se você entendesse e compreendesse isso, você murmurava menos e invocava mais o Deus dos céus. Irmãos, eu vim aqui dizer aos senhores que o que a terra tem dito, falado, manifestado não muda Deus em nada. Deus continua no domínio, no controle, na frente de toda e qualquer situação. E
Esta é a fé da igreja, esta é a esperança da igreja, que se ele entrar, se ele agir, se ele mandar, se ele liberar uma palavra, o que está aberto fecha, o que está fechado abre, quem está morto vive, quem está vivo morre, quem foi embora volta, quem veio e não deveria vir sai. Então clame a ele esta noite, busque a ele esta noite. Eu vou lhe dar alguns segundos. Erga as suas mãos e grite o nome dele, fale por ele. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quarta lição da oração de Josafá. Ele vai assumir uma postura de uma total e completa humilhação. Eu disse que a postura dele é de uma total e completa humilhação. Eu não sei o que fazer. O que é isso? Reconhecimento de que se está no seu limite. Em nós, em mim, não há força contra esta grande multidão. Reconhecimento de que o que veio é mais forte, é mais poderoso do que você. Que tem de gente que numa oportunidade como essa que nós estamos tendo, chegam diante de Deus como se o servo fosse Deus, e nós que somos os servos, parecemos os deuses. Deus não dá vitória a gente arrogante. Deus não abençoa a gente exaltada. Se você for ler a Bíblia diz assim, que Ele resiste aos soberbos. O que é resistir? Mesmo que você queira, esta é a ideia do texto, mesmo que você queira, Ele não te dá. Se você vier aqui me puxar para que eu vá em uma direção que você quer, e se eu não quiser, eu resisto. Então Deus está dizendo ao soberbo, mesmo que ele queira, mesmo que ele faça força, eu não dou, mas aos humildes dá graça. Então a quem quer ele resiste, e a quem não quer, só porque é humilde, ele dá. Josafá está se quebrando diante de Deus. E por que ele se quebra? Porque diante de Deus a gente só presta quando quebra. Diante de Deus inteiro. Tem gente que chega aqui, não senti nada. Claro, porque só sente quem quebra. Não vi nada. Claro, porque só vê quem quebra. Ou fui lá, cara, não sei. Normal, claro que é normal, porque só é diferente para quem quebra. Não adianta, meu filho. Quem precisa é Deus ou você? Você ou Deus? Então como é que quem precisa está agindo como se não precisasse? Quem precisa, baixa a crista, baixa a bola. Quem precisa diz, ó Senhor, eu nem mereço, mas eu preciso. Aleluia, quebra hoje. Olhe para quem está perto de você e diga isso a ele. Não é indireta para ninguém, porque eu não conheço ninguém. Diga para ele, é o pregador que está mandando. Quebra hoje. Quebra. Não adianta ficar inteiro. Quebra. Diga para ele, estou no limite. Se o Senhor não entrar, se o Senhor não intervir, vai dar ruim para mim. Quebra. Quinta lição da oração de Josafá, uma manifestação da esperança. Não sei o que fazer, em nós não há força, mas os meus olhos estão em ti. Deus falou alguma coisa? Não. Deus disse algo? Não. Ele manifesta a sua esperança. Você sabe qual é a ideia que o texto está dando? É que Josafá, ele está dizendo, eu não sei o que fazer, não tenho força, não há saída, mas lá no fundo eu estou sentindo que eu não morro hoje. Não, irmão, eu sei que eu estou pregando uma loucura, eu sei, mas não tem hora que é assim que a gente se sente. A chapa esquenta, o vento sopra, a gente começa a inclinar, a envergar, aí de repente dá uma paz. Alguém olha e diz, tu é maluco, rapaz, tu tá morrendo. Aí você começa a sorrir, é mesmo, estou morrendo, mas você sabe que eu estou sentindo.
Eu não vim dizer que Deus falou, eu não vim dizer que Deus disse. Eu não sou leviano pregando, eu não vou enganar vocês, não vou mentir, não vou. Não é Deus que está falando, mas a minha é esperança, e a sua tem que dizer também, que qualquer hora dessa Jeová vai dar um brado. Alguém está me ouvindo aqui hoje? Alguém tem que dar glória nesse lugar. Alguém tem que dizer aleluia. Eu estou sentindo, pastor Marco, estou sentindo. Mas alguém falou, não, o senhor leu alguma matéria, só coisa ruim. Como é que o senhor está esperando coisa boa? Eu estou sentindo que há um Deus do céu nos olhando e dizendo: desiste não, retrocede não, fica firme. Eu vou te surpreender. Eu vou te surpreender. Eu vou operar um milagre inexplicável. Olha para alguém, ative ele, ative ela. Enxerta isso nele, enxerta nela. Dê essa chave para ele, dê essa chave para ela. Fala para ele, fala para ela. Tem esperança. Aí, pastor, mas, irmão, a esperança ela não atua sobre nada. A fé sim, a esperança não. Essa é a diferença de esperança e fé. Que a esperança, ela atua sobre alguma coisa. A fé não. A fé é aguardar de que algo bom vem. E se alguém disser assim: quem vai te dar? Não sei, cara, mas eu estou sentindo que não é desse jeito. Se alguém perguntar como virá, você vai dizer: não sei. Se alguém perguntasse para Josafá: quem? Não sei. Como? Também não sei, mas eu estou sentindo que não é hoje, não é agora. Meus olhos estão nele. Isso é expectativa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, alguém tem que dar glória nesse lugar. Alguém tem que receber essa palavra. Eu vou até ficar desse lado aqui. Josafá está dizendo: não sei o que fazer, não há força, mas os meus olhos, a minha expectativa, a minha esperança. Estamos em março, terceiro mês do ano. Alguém está dizendo: vai quebrar, vai falir. Eu tenho uma esperança. Vem coisa boa. Ei. Coisa boa. Olha para alguém e diga: não é Deus que está falando não, sou eu mesmo. Vem coisa boa aí. Que isso? Minha esperança é essa. Aleluia. Anime-se esta noite. Saia daqui crendo, acreditando. Saia daqui com esperança. Ei, irmão, tem uma galera aí que, pelo amor do Cristo, pelo amor do meu Jesus, se tu conversar com ele em 5 minutos, desvia. Suga tudo, rouba tudo. Se conversar 10, dá vontade de morrer. Repreendido. Tenho esperança. Meus olhos estão nele. Ele ainda não se mexeu, mas meus olhos estão nele. Ele ainda não se moveu, a mão dele ainda não fez nada, mas eu estou olhando para ele. Já percebeu? Já tirei os olhos da grande multidão. Já tirei os olhos de quem vem contra mim, e já estou olhando para quem tem, para quem faz, para quem pode, para quem é, para quem manda. Aleluia. Diz a Bíblia, versículo 14: veio o Espírito do Senhor. Gente, isso aqui é lei, não é graça. Veio o Espírito do Senhor. Repitam após mim o que eu vou falar agora. Diga assim: orar é bom. Diga forte, diga: clamar é bom, mas receber a resposta da oração, não, gente, esquece, sai da frente. O cara está lá orando, clamando, o povão tudo. De repente a Bíblia diz: e veio o Espírito do Senhor sobre Jaziel. Só que a Bíblia vai dizer que esse Jaziel. E agora, para achar o versículo? Isso é pegadinha, Marquinhos.
É o versículo 14. O Jaziel é o filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias. Gente, na boa, eu cheguei aqui para pregar, é a segunda vez que eu venho aqui. Ninguém perguntou o nome do meu pai, ninguém perguntou o nome do meu avô. Desde quando alguém profetiza sobre nossas vidas, a gente precisa saber nome do pai, do avô. Mas esse aqui, a Bíblia está falando, e veio o Espírito do Senhor sobre Jaziel. Já estava bom, mas a Bíblia vai dizer, esse Jaziel que vai profetizar, ele é filho de Zacarias, ele é filho de Benaia, que é filho de Jeiel, que é filho de Matania, levita. Tem necessidade de falar a tribo do cara? Levita, dos filhos de Asaf. É que profetizar é coisa séria. Falar em nome de Deus não é coisa para qualquer um. Então quem vai profetizar sobre a minha vida uma palavra de vitória tem que ter duas coisas: origem e história. Não, gente, na boa, eu respeito uma galera aí, ó, respeito com força. Mas pelo amor de Deus, irmão, tem gente ouvindo qualquer um. Tem gente ouvindo quem caiu de paraquedas ou nem de paraquedas desceu. É não, pastor, que ele fala bonito, acorda para a vida, meu filho. Não, que ele revela a CPF. E qual é a graça disso? Eu quero é saber o que é que Deus tem para a minha vida. Para de emprestar teu ouvido para qualquer um para profetizar sobre a minha vida. Tem que ter origem, é história. Fala, Jaziel. Aí ele diz: ouve, Jerusalém, moradores de Judá, e você, Josafá. A mensagem é uma só, mas ela tem 3 endereços: Judá, nação; Jerusalém, capital; Josafá, pessoal, individual. Só Deus tem esse poder de com uma mensagem atingir 3 alvos. É a mesma mensagem, mas todo mundo recebe no coletivo de um jeito. Um grupo menor recebe de outro jeito, e individualmente a pessoa diz assim: estou entendendo tudo, Jeová. Parece que Deus só está falando para ela, e a verdade é que Deus fala com todo mundo e fala com um só ao mesmo tempo, na mesma mensagem. Aí tem gente que fica assim no culto: será que é para mim? Será o quê, meu irmão? É Deus que está falando. Não, mas ele está falando com todo mundo. É que ele fala com todo mundo e fala com um só ao mesmo tempo. Escuta, Judá, escuta, Jerusalém, e tu, Josafá. 3 mensagens, não, é uma só, mas vai mexer com todo mundo, e cada um de formas e jeito diferente. Qual é a mensagem? Não tenha medo por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa. Entenda uma coisa: a palavra é de vitória, a palavra é de bênção, a palavra é de mudança, a palavra é de vitória. A palavra é Deus assumindo o controle da situação. Mas Deus não começa falando que a peleja é dele. Deus começa falando assim: não tenha medo. O que Deus está fazendo? Primeiro, tranquilizando. E por que primeiro Deus tranquiliza? Porque Deus não dá vitória a gente desesperada. Enquanto você não se acalmar, Deus não vai te dar vitória. Pastor, até agora Deus não fez. Está nervoso demais, está nervosa demais. Olha para alguém e faz assim: calma, senta aí. Deus te trouxe aqui para... Não, aqui. Não tenha medo. Fique calmo. Não, fique calmo. Mas senhor, fique calmo. Fiquei. E outra coisa, está na Bíblia, não é só que não. João 6, o menininho entrega os pães. O que Jesus vai fazer? Manda os homens se assentar. Todo mundo cheio de fome, querendo comer. Jesus: eu sei, mas eu só opero o milagre quando sentar. É que tem gente que quer milagre no mesmo nível que Jesus. Fala, faz. Jeová dizendo: não, eu vou fazer o que ninguém pode, então vai para o teu lugar que eu fico no meu lugar. É. E não tinha cadeira não, porque o texto diz que sentaram na relva, sentaram na grama, sentaram no chão. Pastor, claro, teu nível é esse, é embaixo. Quem tem que ficar em cima é ele. Agora, tá ruim? Sentado no chão, mas aos pés de Jesus. Olha para alguém e diz: vai para o teu lugar e deixa ele no dele. Se você não se acalmar, não tem vitória. Não tem. Eu vim aqui como injeção de maracujá.
Achou que eu ia falar bezetacil, né? Bezetacil dói. Tu já tá cheio de dor. Injeção de maracujá, tu vai sair daqui. Alguém vai falar, tu saiu daqui tão esquisito, tua cara estava tão feia. Mas eu fui no consultório do Dr. Jesus. Ele me botou sentado no divã dele, me deu um remedinho, falou, fica em paz. Se eu não fizer, ninguém mais faz. Se eu não der, ninguém dá. Essa guerra não é tua. Irmão, compara o nosso Deus com outros deuses. Uma das diferenças é essa. Normalmente, os deuses não querem guerra de ninguém, não. Quer nada, querem outra coisa. Mas o nosso Deus, olha isso. A peleja não é tua. Mas se não é minha, de quem? É minha. Mas a graça é essa, falaram de mim, se levantaram contra mim, o problema é comigo. Vieram para matar a minha vida, mas Deus está dizendo que a guerra não é minha, é dele. Recebe a palavra? Tem coisa que chegou aqui, tinha a tua assinatura embaixo, estava endereçada a você, mas Jeová está dizendo, me dá aqui. Riscou teu nome e botou o dele no lugar do teu. A partir de hoje, essa guerra é de Deus. Agora eu quero ver ganhar. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver, Satanás. Comigo, com esse povo tu faz graça. Eu quero ver agora Jeová dizer, agora é comigo. Ela não fala mais, ele não fala mais agora. Amanhã vocês descerão contra ele. Olha isso. Eu estava achando que morria hoje, Deus está dizendo, amanhã você vai descer. Então se Deus está dizendo que amanhã eu vou descer, já não morro hoje. Já não é hoje, Jeová já me deu a garantia, tem mais um dia de vida. Mas ele diz, amanhã descereis. Se a peleja é tua, por que eu tenho que ir? Porque não é porque o Senhor vai pelejar, que ele vai deixar tu em casa vendo novela. Nem que seja para assistir. Quer ver alguma coisa? Tu vai ver Jeová vencendo parte 1, Jeová ganhando parte 2, Jeová derrotando parte 3. É um convite para assistir. Tu gosta de cinema, né? Tu vai assistir ao vivo Jeová destruindo, destronando, acabando, aniquilando com todos os teus adversários. E a gente só na torcida. Josafá, quando ouve a palavra, Jesus, a igreja tem um trem, tem o praia. Josafá, quando ouve a palavra, diz a Bíblia que ele se prostra em terra, no chão. Quando ele se prostra, todo Judá também se prostrou, porque tudo começa pela gente. Não adianta exigir deles aquilo que a gente não faz. A verdade é que eles são reflexos daquilo que a gente faz. O líder se jogou, todo mundo, opa, ele foi, a gente vai também, vamos embora. Só que a Bíblia diz que ele não se prostra agora, mas para clamar. Ele prostra agora e começa a agradecer, começa a glorificar. A Bíblia diz que eles começaram a adorar. Mas já venceram? Já ganharam? Não. O que houve? A palavra precisa provocar mudanças em mim. O culto era da intercessão, a palavra chegou, a guerra é minha. Pronto, eu preciso mudar de atitude. O problema é que tem gente, 20 anos de crente, a palavra não muda nada em você. 15 anos, 10 anos, o cara entra ruim, escuta a palavra, estou contigo, vou abrir, vou fazer, vou realizar. Sim, Senhor, aí sai, derrotado. Não, irmão, recebeu a palavra, Josafá mudou o comportamento. Não é mais culto da intercessão, não, já é culto da gratidão, vamos agradecer. Mas não ganhou, mas a palavra chegou. Você tem que sair daqui diferente, pelo amor de Deus. Você tem que sair daqui montado no cavalo da vitória. Você tem que sair daqui voando já nas asas do querubim. Tu tem que sair daqui entrando já no foguete de Jeová. E alguém vai dizer, o que houve? Ele já deu a garantia. Se ele já deu, já estou vivendo. A igreja é o único povo que adora por antecipação. Não é porque vai vencer, é que a igreja está olhando e está dizendo, já venci, já ganhei, Deus já deu, Deus já fez, Deus já mandou. Alguém acredita nisso? Você tem que dar glória. Alguém acredita? Você tem que dizer aleluia. Olha para alguém e diz aí, tu não vai ganhar, já ganhou. Muda a cara. Você tem que sair daqui diferente. Entra no carro hoje diferente. Entra em casa diferente. Comece a viver o teu milagre antes mesmo dele chegar.
Quando o milagre chegar, você vai dizer: entra, milagre, estava te aguardando. No outro dia eles desceram. Josafá reúne o povo, versículo 20, e vai dar a eles uma palavra: ei, crede nos seus profetas, crede em Deus e estareis seguros. Acredite nos seus profetas e prosperareis. Segurança só quem pode dar é Deus, mas prosperidade está em acreditar aqueles que Deus constituiu profeta sobre nossa vida. Tem gente que está seguro, mas não prospera. Por quê? Porque acredita em Deus, mas não acredita nos homens que Deus levantou. Ei, segurança, homem não pode te dar. Tua vida, homem não pode preservar. Mas quer prosperar, acredita no que ele disser. Josafá está lembrando a eles a mensagem do outro dia. Outra lição: a gente não precisa viver pregando o que é novo. Tem hora que a gente só precisa lembrar o que Deus já falou. Ele não traz mensagem nova, ele vai dizer: lembra o que Deus falou ontem? Ontem, queria mensagem nova hoje. Meu filho, a de ontem nem se cumpriu, tu já quer coisa nova? Eu vou te lembrar o que Deus falou ontem. Então por isso que eu estou pregando uma mensagem simples que todo mundo conhece. Por quê? Porque eu quero só te lembrar, não quero te ensinar. Lembra aí que Jeová falou, está de pé, está valendo. Josafá pega os levitas, é o dia da peleja, é o dia da guerra, e manda eles sair em meio ao povo, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia, a sua benignidade dura para sempre. Eles louvaram no dia anterior, e no dia da vitória, no dia da guerra, o que eles estão fazendo? Louvando, pastor. Não estão. Ficou vermelho. Vermelho é um sinal ruim. Minha conta está desse jeito aí. Só que ali está assim. Ih, caraca. Só sobe. Ou só desce, nem sei mais. Tem gente que pensa que no dia, essa ação de Josafá é um louvor. Louvai o Senhor. Não é. Porque se fosse louvor, se eles estivessem cantando, eles não tinham que falar louvai o Senhor, eles tinham que falar louvado seja o Senhor. É diferente. Se eu quero louvar, eu não vou dizer louvai, eu vou dizer louvado seja o Senhor. Por que eles estão dizendo louvai e não louvado? Porque Josafá mandou eles falar não com Deus, mas falar com o povo. Então os levitas, os adoradores, vão andar no meio do povo, olhando para um para o outro, dizendo assim: ei, tu não veio para a guerra para ficar calado não. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E vai passando. O que Josafá está fazendo? Vai todo mundo cantar hoje. Eu não quero só equipe de louvor, não quero só levita cantando. Eu quero um povo cantando para Deus. Então para o povo cantar, antes de eu começar o louvor, eu vou motivar. Irmão, a gente precisa de gente assim na igreja. Quem sentar perto de você tem que dar glória também. Porque tem uns crentes aí que é só o sangue, parece gelado. Quem chega perto vira pinguim. Não, irmão, tu tem que ser esses crentes fogo puro. Quem sentar perto de você, eu não queria. Tu falar, louvai o Senhor, Ele vai te dar vitória, Ele vai te abençoar, Ele vai mudar a tua história, Ele vai fazer o que ninguém pode fazer. Então louvai. Tem alguém aqui assim hoje? Olha para quem está perto de você e diga: não vai ficar calado aqui não. Pode falar. Depois você briga comigo. Pode falar para ela, pode falar para ele. Vai ficar calado aqui perto de mim não. Louvai o Senhor. Ele já falou que vai te dar vitória. Ele já falou que vai te abençoar. Ele já falou que vai abrir essa porta. Ele já falou que vai mudar a tua história. Ele já falou que teu adversário não vai vencer. Ele já disse, já garantiu. Pode vir, meu filho, você vai cantar? Então vem. Aleluia. Vamos louvar, meu filho, em nome de Jesus. Olhe para quem está perto de você e diga: louvai o Senhor. A vitória hoje está na garganta. A vitória hoje está na boca, não é no força, não é no braço. Tem gente dizendo: eu sou fraquinho. Deus dizendo: eu não quero saber da tua força, eu quero saber da tua voz, eu quero saber da tua boca. Como é que a gente vai vencer? Louvando. Está na Bíblia, pastor Marcos Salles. E quando começaram a louvar, está na Bíblia. Agora sim, motivaram. Quando começaram a louvar, diz a Bíblia, Deus colocou emboscadas. Vai que a receita se repete. Eu gosto de povo assim. Já está ficando todo mundo em pé.
Vai que a história se repete. Enquanto esta igreja começar a louvar a Deus, Deus vai lá dizer: é agora, é o start do céu, é a seta do céu virando para você esta noite. Ei, não pode ficar calado, não pode ficar em silêncio. Abra a sua boca, vamos louvar, vamos adorar. A igreja adora antes, a igreja adora durante, a igreja adora depois, a igreja adora sem vitória, a igreja adora no dia da guerra, e a igreja adora depois da vitória. Levante as suas mãos, levante os seus braços e vamos encher esta casa de louvor, de adoração ao Deus dos céus, ao Deus da vitória. Quem é como o Senhor?